Meus amigos, o mundo jamais será o mesmo depois de 2020. Confesso para vocês que não sei exatamente o que essa frase significa, dado o monstruoso, gigantesco número de significados embarcados na frase. São tantos significados que pode ser que não exista mesmo significado algum. Mas o fato é que uma rápida passada pela mídia internacional, por agências internacionais de notícia, nos dão a sensação de que 2020, março de 2020, as coisas começaram realmente a ficar apocalípticas. Crise humanitária em vários lugares da Terra. Uma doença misteriosa se alastrando pelo planeta. Guerras e rumores de guerras. Economias despencando. Pessoas aflitas, desesperadas, sem rumo, buscando uma resposta para o que está acontecendo. E nesse turbilhão de vozes, quase ninguém mais consegue se entender. O que dizer numa hora dessa? São tantas, são centenas de informações ruins nesse momento. Bem, quando as coisas vão muito ruins, mas muito mal, é bom olharmos para Israel, considerada o relógio de Deus. Pois é, Israel está indo às urnas hoje, em pleno surto daquela doença que não se pode citar o nome. Israel está indo para a terceira eleição em menos de um ano para tentar formar um gabinete. Essa pode ser a última e pode ser também o destino de Israel para os próximos anos. Ou Israel dá uma guinada para a esquerda ou continua com uma política conservadora liderada por Benjamin Netanyahu. A encruzilhada está aí. Dois fatores pesam contra o destino de Israel nos próximos anos. A formação de um bloco de esquerda para combater o candidato Benjamin Netanyahu e o fantasma de uma quarta eleição, o fantasma de uma terceira eleição que não dê em nada. Bem, o problema de Israel está justamente nessa divisão entre direita e esquerda que se criou através de um discurso falacioso. A esquerda, como em todos os lugares do mundo, pratica também em Israel a falácia de que quando a esquerda governa, o governo é para todos. Quando a direita sobe o poder, adota-se uma política de nós contra eles, uma política de divisão e de ódio. Pois bem, em Israel, como a esquerda israelense não é diferente de nenhum outro lugar, adotou-se esse discurso. Se Benjamin Netanyahu continuar no poder, a divisão e o ódio persistirão em Israel por mais tempo. Então, a propaganda da esquerda é essa: não vote a favor do ódio, vote contra o ódio, contra a divisão, contra a direita. E quem se apresenta do outro lado contra o ódio são justamente aqueles que querem levar Israel para um caminho sem volta, uma forte aliança com partidos árabes e com a Rússia. Porque para derrotar Benjamin Netanyahu, a união é essa: Partido Trabalhista, o azul e branco, e o partido de Avigdor Lieberman, que nada mais é do que um entreposto dos interesses russos dentro de Israel. Aliás,
Israel Beitenu, partido de Lieberman, foi quem começou toda essa grande confusão política em Israel desde a primeira eleição em menos de um ano, quando, com suas 8 cadeiras no Knesset, não quis dar apoio a Benjamin Netanyahu, depois de um acordo prévio com o próprio Benjamin Netanyahu. As cadeiras que faltaram para legitimar, ou melhor, para dar a maioria, legitimar é outra história, desculpem, mas para dar a maioria a Benjamin Netanyahu na primeira eleição, as cadeiras de Avigdor Lieberman, ou do Israel Beitenu, o partido, não foram dadas para Benjamin Netanyahu. E detalhe, foi Benjamin Netanyahu quem colocou o líder do Beitenu no caminho político e foi traído por ele. Restou então uma segunda eleição que também não deu em nada, e agora a terceira. Agora, pelo menos, a divisão está mais transparente. Lieberman, do Beitenu, passou a apoiar o azul e branco, ou apoiará o azul e branco num governo de coalizão de todas as esquerdas, se Benjamin Netanyahu perder. Benjamin Netanyahu, por outro lado, afirma com todas as letras: entregar Israel para a esquerda é o grande perigo que esta geração de israelenses está correndo. E nós bem sabemos como funcionam os governos de esquerda hoje. A fala que ficou bastante forte de Benjamin Netanyahu antes da eleição de hoje diz o seguinte: meus colegas israelenses, estamos muito próximos de vencer as eleições. Precisamos de mais 2 mandatos para resolver um impasse político e estabelecer um forte governo de direita. Peço que você saia e vote no Likud sob minha liderança, pelo bem de Israel. A votação para qualquer para qualquer político, exceto o Likud, significa a votação para qualquer candidato que não seja de direita, do partido Likud, diz ele, significa que uma das 2 coisas acontecerá. Enfrentaremos uma 4ª eleição ou um governo de esquerda composto por azul e branco, Meretz, o Partido Trabalhista, e Israel Beitenu, o partido de Lieberman, o partido pró-Rússia, e dependerá da lista árabe conjunta e Ahmad Tibi. A lista árabe conjunta são os vários partidinhos pequenos, menores, que darão apoio ao azul e branco, caso precise Benjamin Gantz de uma ou outra cadeira a mais. O fato é que os árabes venderão muito caro o seu apoio para Benny Gantz, e é o que está sendo colocado aí nas entrelinhas por Benjamin Netanyahu. Pois bem, hoje, exatamente hoje, Israel está escrevendo o seu destino nas urnas. Detalhe, no meio do surto desta misteriosa doença que tem assolado o mundo. Inclusive existem urnas especiais para quem está de quarentena. E é isso que tem chamado a atenção do mundo. Muitas pessoas já buscaram essas urnas especiais. Isso significa, evidentemente, que muita gente está sob observação em Israel. O presidente Rivlin disse que se sente profundamente envergonhado por votar pela 3ª vez. Ele disse: nós não merecemos isso. De fato, meus amigos, a coisa está tão caótica, mas tão caótica, que a maior democracia do Oriente Médio, a única do Oriente Médio, a única democracia do Oriente Médio e provavelmente uma das maiores democracias do mundo, não consegue fazer ou legitimar plenamente um gabinete há mais de ano. Pois é,
É como se Israel tivesse um governo provisório justamente nesse momento difícil que começou em 2019, com as sucessivas crises na Síria, tentativa de golpe nos Estados Unidos. Enfim, esse ano difícil onde o Irã, o ano passado, onde o Irã atacou refinarias da Arábia Saudita, a Europa com um fluxo cada vez maior de refugiados, agora principalmente um problema muito sério na Grécia, e Israel sem governo. Justamente quando Israel encontra a maior bacia de gás natural do mundo, Israel sem governo. Sem governo em termos, porque Benjamin Netanyahu, como foi o último gabinete eleito com maioria, continua provisoriamente até que se decida a situação. Mas isso tem amarrado a mão de Benjamin Netanyahu e muito nos últimos meses. De resto, é o que a esquerda tem feito com os governantes de direita pelo mundo. Tentaram amarrar as mãos de Donald Trump, tentaram amarrar as mãos e os pés de Jair Bolsonaro aqui, e, enfim, as coisas estão realmente muito complicadas. Os nervos estão exacerbados no mundo todo, e Israel não poderia ser diferente. Israel, contudo, tem essa particularidade, essa peculiaridade. É o relógio de Deus, como dizem, e a menina dos olhos de Deus. O que de ruim acontecer em Israel, certamente nos dará uma ideia de que tudo pode acontecer ainda, de modo ainda pior, no resto do planeta. Se Israel tomar juízo e continuar com Benjamin Netanyahu, que levou Israel nos últimos 10 anos a ser um dos países mais fortes em todos os setores, todas as áreas da política, da medicina, da ciência, em termos bélicos, enfim. Se Benjamin Netanyahu, que colocou Israel num novo patamar nos últimos 10 anos, continuar à frente, bem, teremos certeza de que a política continuará sendo exercida com competência, com experiência e com aquele vigor necessário para a sua continuidade existencial. Se Israel for entregue para a mão da esquerda, meus amigos, nesse cenário que nós estamos vivendo hoje, é possível até que Israel acabe cortando laços com o seu principal aliado e amigo, para aventurar-se, para namorar, digamos assim, com gente que nunca foi amiga de Israel. É isso aí, meus amigos. Vamos aguardar os acontecimentos. Que Deus tenha piedade de todos nós. Até depois.